Fala, Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje a gente vai acompanhar aí a entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Ele falou aí sobre o jogo, alguns repórteres aí perguntaram sobre algumas coisas que ele não gostou, ficou meio irritado. Sobre o jogo, enfim, que o Grêmio acabou vacilando aí, né? Ainda bem, o Cruzeiro jogou bem mais que o Grêmio. Não foi tão mais assim, mas jogou mais e merecia sair com a vitória. Infelizmente, a gente não conseguiu. Mas a gente vai para o Mineirão aí, ou Independência, não sei se o Cruzeiro vai jogar no Mineirão. Provavelmente sim, né? A gente vai levar um empatezinho aí, e agora tá em casa, né? 50 mil torcedores no Mineirão, 60 mil, empurrando o Cruzeiro aí pra vencer esse jogo. Créditos pra galera lá da Sport Center, da ESPN. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Talvez vocês tenham visto um jogo um pouquinho diferente do que eu vi. Eu sei que a gente, principalmente no primeiro tempo, a gente deu um pouquinho de espaço para a equipe do Cruzeiro. A equipe do Cruzeiro é uma equipe bem entrosada, bem treinada e com bastante velocidade. E é sempre muito difícil de você, principalmente jogando em casa, onde a gente sempre busca a vitória. No momento que se dá esses espaços para o adversário, eles aproveitam como aproveitaram, principalmente no início do jogo, fizeram um gol, depois tiveram a confiança na partida, jogaram mais tranquilos, fora de casa ganhando o jogo, até a gente conseguir um empate no segundo tempo. Mas o que eu gostei da minha equipe foi a intensidade, em momento algum a equipe se entregou. Dei os parabéns para a minha equipe, justamente por isso, pela garra, pela vontade que eles tiveram. Tivemos erros, sim, nós tivemos erros, mas a gente tem que levar em consideração também que nós perdemos o PP logo no início do jogo, apesar que o Felipe entrou bem, mas é uma característica um pouquinho diferente. O Fábio praticamente jogou no sacrifício, que ele ainda está com o tornozelo dele inchado, pela necessidade que a gente precisa. É um jogador que está voltando também depois de um longo período. Então, com essas dificuldades todas aí, eu acho que nós conseguimos esse gol de empate, tivemos algumas oportunidades, inclusive no segundo tempo também, como eles tiveram. É um jogo aberto, um jogo de duas grandes equipes, está tudo em aberto. Então, temos mais 90 minutos depois lá no Mineirão, e vamos ver, não tem gol qualificado. A gente não precisa ganhar o jogo do Cruzeiro. Pode ter pênaltis, tudo pode acontecer em 90 minutos. Então, muita calma nessas horas. Acho que todo mundo procura sempre achar, pelo menos a maioria de vocês, sempre as coisas negativas no Grêmio. Eu já estou vendo as coisas muito positivas. Muito positivas. E quando tiver o grupo todo em mãos, pode ter certeza que com a abertura da janela a gente vai crescer bastante. Isso pode ter certeza. Então, parece que tem gente que tem prazer só de criticar. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, que a gente tem trabalhado, está tudo em aberto. Temos mais 90 minutos lá em BH depois. Já está, lógico que eu diagnostiquei desde do início do Campeonato Estadual, desde a pré-temporada. No momento que você não tem jogadores de velocidade no grupo, essa velocidade vai fazer falta durante as partidas. Então, o Campeonato Estadual é um sistema que a gente praticamente joga dentro do campo do adversário, apesar que nós jogamos um Grenal, jogamos muito bem também nesse sistema. Mas o problema no Campeonato Brasileiro é que os laterais do adversário eles apoiam bastante. E aí é o desgaste do jogador no momento que ele não tem essa característica, não importa a idade do jogador. Ele vai acompanhar pela característica dele, muitas vezes não vai ter a força de contra-atacar. Então, nesse ponto a gente peca. Mas nesse ponto que eu venho tocando para vocês, a gente tem conversado. A gente lá atrás, nós vimos já que faltaria velocidade para a gente. Estava difícil encontrar os jogadores, e quando nós encontramos, estava difícil trazer por causa da parte financeira. Eu mesmo tenho conversado com alguns jogadores e vamos ver no meio do ano o que vai acontecer. Esse problema a gente sabe desse problema. Você vê que todos os adversários que têm jogador de velocidade facilita. Porque no momento que você tem velocidade, você
consegue os espaços que o adversário te dá. Se você não tiver de velocidade, não adianta nada. Você tendo velocidade é um adianto muito grande. Mas não adianta ficar lamentando agora. O nosso grupo, se aí, volta a repetir, nosso grupo é bom, só falta esses jogadores com essas características. Então vamos aguentar mais um tempo e ver o que acontece na abertura da janela. A gente treina bastante tipo de saída de bola, mas é que eu falo, o adversário quase sempre fecha o nosso lado direito, saída de bola, e deixa o lado esquerdo com o Cânimo. E mesmo que a gente consiga quebrar essa primeira linha do adversário, muitas vezes a gente tem o espaço, mas não tem a velocidade. Então não adianta ficar tocando sempre na mesma tecla, entendeu? De jogadores de velocidade, coisa que todos os outros times têm. Por isso que às vezes no momento que eles conseguem sair jogando, quebram a nossa primeira linha, eles têm os espaços para jogarem por causa da velocidade. A gente treina, mas mesmo com a saída do Kahneman aí, muitas vezes a gente encontra alguma saída, muitas vezes ele é obrigado a dar o chutão. Faz parte, porque é o que eu falei. Como a gente treina e vê as deficiências dos adversários e a qualidade do adversário também, eles também estudam o Grêmio. Faz parte. Enquanto a gente não tiver esses jogadores para a gente começar a treinar outros tipos de jogadas, mais ou menos vai ser por aí. Ou a gente tenta ser jogando, e é um risco. Tem horas que tem que dar o chutão, por isso que, por exemplo, o Diniz tem uma qualidade que ele não quer, a qualidade dele, que não quer que o jogador dele dê chutão. Eu já sou diferente. No momento que apertar, tem que dar o chutão, porque eu não vou arriscar saindo de trás, dentro da área, próxima área, no toque de bola e arriscar uma perda de bola. Então tem horas, por isso que o Kahneman dá o chutão, porque o adversário fecha, marca, e aí não tem os espaços para ser jogando. Não tem os espaços para a gente quebrar essa primeira linha do adversário. Então, na dúvida, tem que quebrar. Mas, se tiver o jogador de velocidade lá na frente, aí a situação começa a ser diferente. Porque no momento que o adversário sobe as linhas para nos marcar dentro do nosso campo, vai sobrar espaço lá atrás. Nesse chutão, se você tiver velocidade, você pode pegar o adversário. Mas no momento, nós não temos essa velocidade. Hoje eu não falei isso. Não, recentemente eu disse. Não, teve altos e baixos. É hora de criticar, eu critico. Não espero vocês falarem um monte, uns que outros aí, né? Que a gente sabe por que uns que outros criticam bastante, pegam no pé de um de outro. A gente sabe porque quem vive no futebol, quem é malandro do futebol, a gente sabe porque uns estão aborrecidos ali fora. Mas a gente entende quem vive do futebol. As críticas, quando faço críticas para o meu time, no caso que eu falei altos e baixos, eu critiquei lá atrás, critiquei entre aspas, dizendo que nós tivemos altos e baixos. Hoje o jogo foi muito intenso. Hoje eu estou elogiando a minha equipe pela entrega. Pela entrega que eles tiveram dentro do campo. A gente não pegou qualquer adversário, nós tivemos o gol do adversário logo no início do jogo, mas a equipe do Grêmio não se entregou em momento algum. Nós lutamos, nós brigamos, o adversário teve algumas situações de gol, nós tivemos outras situações de gol. Quando eu falo que o jogo está em aberto, aí você vai falar assim, qual a esperança que o torcedor do Grêmio tem? O torcedor do Grêmio tem esperança no nosso grupo. Simplesmente isso. Não tem gol qualificado, o jogo foi 1-1, tem mais 90 minutos, e em 90 minutos tudo pode acontecer. Esse mesmo time aqui, nós jogamos contra o Cruzeiro lá pelo Campeonato Brasileiro, o jogo foi duríssimo, foi 1-0, um gol espírito que o Cruzeiro achou. Por que a gente não pode chegar lá e fazer gol também? Então, nós não somos obrigados a ganhar o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro, para passar de fato, tem que ganhar pelo Grêmio. Se ele não ganhar e a gente não ganhar, tem pênaltis. Então tem 90 minutos, eu já vi muita coisa acontecer em futebol. Agora, você está falando que o Cruzeiro vai passar pela gente, pelas tuas palavras aí. Pelas tuas palavras aí, faça suas apostas. Depois dos 90 minutos lá, pode até acontecer isso, mas é você que está falando. Eu confio plenamente no meu grupo. Em 90 minutos já vi muita coisa no futebol acontecer. Muita coisa no futebol acontecer. Muita gente, por exemplo, criticou a nossa equipe lá, que deveriam criticar mesmo, contra o Palmeiras, que nós somos 4, nós tivemos 3 jogadores depois de um mês praticamente sem jogar, na grama sintética, jogadores voltando de lesão, tomamos 4 gols, concordo, que foi um chocolate que nós tomamos, sim. Fortaleza, que é o Fortaleza, está todo mundo elogiando, hoje tomou 3, com o time completo. Então, futebol, meu amigo, você que está começando, tem 90 minutos, não é só no jogo do Grêmio, tem muita coisa que você tem que aprender no futebol. Muita coisa, vai por mim. E em 90 minutos, muita coisa pode acontecer, contra e a favor. E aí, galera, vocês concordam com o Renato Gaúcho nas explicações que ele deu aí aos repórteres? E no nosso próximo jogo aí contra o Grêmio, pela segunda partida aí, segundo jogo dessa decisão de oitavas de final, quem você acha que vai vencer? Coloca sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Quanto que você acha que o Cruzeiro vai ganhar? Ou o Cruzeiro vai empatar ou perder? Coloca aqui embaixo, deixa a sua opinião aqui que é muito importante. Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.